Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo e nós estamos aqui na nossa 33ª aula do nosso canal Química com Gigo. E essa semana nós vamos fazer aqui um revival. Vamos dar uma revisão dos principais itens que eu acredito que são importantes para a prova do Enem que você vai fazer aí no domingo. Tá bom? Pessoal, se você curtir, coloca aí para nós o nosso famoso joinha, nos ajuda bastante no canal. Não se esqueça de se inscrever apertando o sininho. E também não esqueça de indicar um parente ou um amigo. Às vezes ele também tem dificuldades em química e o objetivo é justamente poder auxiliá-los. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma revisãozinha rápida a respeito dos principais itens que eu acredito ser mais importante aí para te auxiliar a fazer a bendita prova do Enem, né? Então vamos lá. Muito bem. Então, aqui serão algumas dicas dos pontos mais importantes que eu acredito que nós precisamos aí trabalhar com a prova do Enem. Tá bom, gente? Primeiro ponto importante que o Enem adora são as questões relacionadas aos problemas ambientais, né? Então, eu vou destacar aí para a prova do Enem uma coisa que foi muito comentada durante esse ano, foi a questão do efeito estufa, né? Porque aí, a partir do processo que nós tivemos as pessoas durante a pandemia, elas ficaram um pouco mais enclausuradas. Então, nós não tivemos aí o grande uso de combustíveis, tá? Que é o primeiro grande causador de efeito estufa, que é a liberação do gás carbônico, beleza? Mas, ao mesmo tempo, também geramos muito lixo. E também o lixo, no processo de degradação, ele libera para nós gás metano. Então, nós temos aí os dois grandes causadores de efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa, nós temos aqui uma formação de uma massa gasosa, no qual os raios de luz penetram, na hora de sofrer a reflexão e a refração por essas camadas atmosféricas, uma parte do calor acaba ficando preso, e é esse calor que acaba esquentando o nosso planeta. Tá bom? Então, esse aí é o principal problema que nós temos relacionado ao efeito estufa, tá? Dois gases eu destaco. O gás carbônico, que é produzido pelo processo de queima, e o metano, que é produzido pelo processo de degradação de lixo. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto para a prova que eu gostaria de destacar, tá? Segundo ponto que é importante também nós nos lembrarmos são as questões das forças intermoleculares, que nos auxilia bastante em dois conceitos, na parte de temperatura de ebulição e na questão da solubilidade dos compostos, né? Lembrando aquela velha frasezinha, semelhante dissolve semelhante para a solubilidade e para forças intermoleculares precisa aqui colocá-los em ordem crescente para que a gente saiba se a substância vai apresentar uma temperatura de ebulição alta ou baixa. Então, vai vir lá para as moléculas apolares, o dipolo induzido, lembrando que gás carbônico, gás metano são moléculas apolares, porque são, no caso do gás carbônico, uma molécula linear, e no caso do gás metano, uma molécula tetraédrica, com ligantes iguais, certo? Então, elas vão apresentar forças intermoleculares do tipo dipolo induzido. Depois passamos para as moléculas que apresentam forças intermoleculares um pouco mais fortes, no caso do dipolo permanente, né? O dipolo permanente, você poderia destacar aqui a molécula de HCl, por exemplo, né? Do ácido clorídrico, ou quando está puro, gás cloridreto, né? E essas substâncias apresentam interações por dipolo permanente. Depois vem as famosas ligações de hidrogênio. Toda vez que nós temos hidrogênio ligado com FON e a molécula for polar, essas interações entre moléculas são mais fortes e elas são chamadas de ligações de hidrogênio, podendo aparecer o termo antigo ainda como ponte de hidrogênio, né? E nós temos o caso dos íons, quando são dispersos em substâncias polares, por exemplo, um sal em água.
Então, nós temos as interações íon-dipolo, tá bom? Lembrando que quanto mais alto aqui no gráfico ela está, mais fortes são essas interações, maiores serão as temperaturas de ebulição, tá bom? Depois, outro item que eu gostaria de destacar, que é uma das grandes características da prova do Enem, é o envolvimento energético. Então, aqui eu trago até um probleminha que já caiu no Mackenzie aí alguns anos atrás, essa equaçãozinha ó, de queima da glicose, tá? Observa que aqui sempre nós temos um envolvimento energético com as substâncias que fazem parte da reação. Isso significa que isso aqui pode estar envolvido com um cálculo estequiométrico. Cuidado quando ele dá uma sequência de equações, porque você não precisa necessariamente estar trabalhando com lei de Hess. Observem que aqui ó, você tem substâncias simples no estado alotrópico mais estável, formando substâncias, né? Então, aquela formou glicose, formou água. Aqui o gás carbônico, a equação está invertida, mas lembrando que se você virar a equação, basta você trocar o sinal do ΔH, né? Então, esse tipo de exercício não há necessidade de fazer por lei de Hess. Você pode usar a definição de entalpia de formação, que é a energia dos produtos menos a dos reagentes, mas não pode esquecer que essas energias estão envolvidas sempre ao número de mols. Então, energia dos produtos, energia do gás carbônico, ó, 6 vezes 394, William, por que você trocou o sinal? Porque a equação está virada, né? Ela está invertida. Mais 6 vezes o da água, que é menos 286, menos a energia dos reagentes, energia da glicose, que vale menos 1.263. E por que não entrou do O2, gente? Porque a substância simples, no estado alotrópico mais estável, sua energia vale 0, certo? Aí você faz o cálculo, lá você tem o valor da entalpia, lembrando que quando dá sinal negativo, significa que ela é exotérmica. Quando dá positivo, significa que ela é endotérmica. Ah lá, William, já é a resposta? Não, não é a resposta. Por quê? Porque a quantidade de energia é proporcional à equação química. Então, ela é proporcional ao número de mols de glicose que está na equação. Tá? Como ele pediu para 1 grama de glicose, eu teria que fazer aqui uma regrinha de 3. Então, 2.817 é para 1 mol de glicose. Quanto pesa 1 mol de glicose? Olha lá, lá embaixo, ó, 180 gramas. Para 1 grama de glicose, eu vou produzir X. Tá bom? Então, dá a resposta 15,65. William, por que não aparece no exercício o sinal negativo? Porque veja que no enunciado ele já colocou para você que a energia está liberada, tá bom? Bom, outro ponto importante que nós precisamos aqui destacar é a questão das soluções. Esse ano aí nós tivemos um comentário muito grande relacionados à questão do álcool, né? Então nós temos ali embaixo uma tabelinha importante que você precisa lembrar, porque 70 graus INPN, Índice Nacional de Pesos e Medidas, é em termos de massa. Mas quando o cara escreve simplesmente 70 graus Gay-Lussac, ou 70%, a proporção é em volume, tá bom? Então, o título é uma relação de massas, mas é uma relação também de volumes, sempre do soluto em relação à solução. Sempre lembrando que essas grandezas têm que estar na mesma unidade. Grama, grama, quilo, quilo, litro, litro, mililitro, mililitro, se for em volume, né? Então, o título, ele sempre dá um valor adimensional. Para você ter um valor em porcentagem, você tem que multiplicar ele por 100. Aí eu vou ter 30%. Mas é 30% do quê? De volume, de massa. Então, tem que ficar atento a esse detalhezinho na prova para não cair aí em peguinhas. Tá joia? Então, fica atento aí, principalmente com o teor. Lembrando que isso aqui não é uma exclusividade para alcoólicos, mas é o mais comum, tá? É o que mais a gente tem aí de utilização. Beleza? Outro ponto importante para a prova é a tal da isomeria óptica, né? Precisa lembrar que a isomeria óptica a gente procura o tal do carbono quiral, conhecido também como carbono assimétrico, que é aquele carbono que tem os 4 ligantes diferentes.
Então, se ele quiser saber para você quantos isômeros ativos ele apresenta, você precisa achar o número de carbonos quirais, e aí fazer 2 elevado ao número de carbonos quirais, você vai ter o número de isômeros ópticos ativos. As misturas racêmicas, que são os inativos, basta dividir um pelo outro. Tá bom? Tudo bem? Então, sempre procurando na prova o carbono quiral, o carbono com os 4 ligantes diferentes. Aí você vai conseguir identificar quantos isômeros ópticos ativos esse composto apresenta. Beleza? Bom, esse ano surgiu aí um monte de detalhes a respeito de substâncias orgânicas, né? Então, temos aí o famoso etanol, precisa lembrar dele. Outro problema que nós tivemos aí no começo do ano foi aquela contaminação da indústria de cerveja. Então, falou muito aí do glicol, do etileno glicol, tá aí, ó, é o etanodiol, né? O dietileno glicol, ele aparece a função éter, que na verdade foi uma desidratação de 2 etilenos glicol, tirando uma água entre eles, formou um éter, né? Temos aí a cloroquina e a famosa hidroxicloroquina. Veja que a hidroxicloroquina diferencia apenas pela presença dessa hidroxila aqui na ponta, ó, tá vendo? Temos aqui identificação de função álcool, função amina. Temos aqui, ó, um aleto orgânico. São compostos importantes para a gente saber identificar quais são as funções presentes neles, tá? Então tá aí a hidroxicloroquina. Outra substância também que divulgou bastante foi o uso da vitamina C, né? A vitamina C, ó, um detalhe importante, ó, você identifica aqui, ó, função éster, função enol, porque está ligado no carbono com dupla. Aqui temos álcoois. Veja que esse carbono e esse carbono são carbonos quirais, são carbonos assimétricos, não quer dizer que nós podemos produzir isômeros ópticos, né? Outra substância importante foi a ivermectina. A ivermectina, ela apresenta-se em 2 situações diferentes, tá? Elas são chamadas estruturas beta. Veja que a diferença entre elas é apenas esse carboninho que está aqui na ponta, tá bom? Aqui você consegue identificar funções éter, função éster, função álcool, não é? Então você consegue identificar várias funções orgânicas nessas substâncias que foram tão comentadas aí durante o ano com você, tá bom? O que mais nós tivemos? Tivemos o uso da azitromicina. Olha a azitromicina aparecendo aqui as funções amina, função álcool, função éter, em vários pontos. Temos aqui um éster na estrutura da cadeia, tá? Então precisa lembrar de usar bem aí as características desses compostos, saber identificar principalmente as funções presentes. Tudo bem? Bom, outro ponto importante que eu gostaria de destacar esse ano é a questão da radioatividade. Então, vou destacar aí a questão do uso do período de meia-vida, que é o tempo que nós devemos aguardar para que o material emita radioatividade e vá se reduzindo pela metade, tá bom? Tomar cuidado nesses tipos de exercício, que não pode fazer regrinha de 3. Por quê, William? Porque o período de meia-vida vai em progressão aritmética, mas o material vai se decompondo em progressão geométrica. Então, não pode fazer regrinha de 3. Tem que fazer esse tipo de raciocínio mesmo. Cada vez que passa o período de meia-vida, o material se reduz sempre pela metade. Tá bom? Você consegue identificar isso no gráfico, tá? Durante o processo de decomposição. Outro detalhe importante, não precisa necessariamente ser massa. Isso aqui pode ser mol, pode ser emissão de partícula, né? Nesse momento, ele está emitindo 100 partículas por minuto. Passa um período de meia-vida, 50 partículas por minuto. Pode ser em porcentagem. Começou com material 100%. Passa um período de meia-vida, 50%. Passa um período de meia-vida, 25%. Ele sempre vai reduzindo pela metade. Tá bom? Você consegue identificar, inclusive, nesse caso, até isso graficamente. Ó. Veja que o gráfico é porcentagem. Ó. Começou com 100%. Cadê o período de meia-vida? Você vai lá no gráfico, para 50, ó, o período de meia-vida dele é de 60 dias. Cada material se decompõe com uma velocidade diferente, então cada um vai ter um tempo diferente.
Tem alguns que é em milissegundos, tem alguns que são em séculos. Então, vai depender aí do tipo de elemento que está sofrendo o fenômeno de decomposição. Tudo bem? Muito bem. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a questão do deslocamento de equilíbrio, também muito comum na prova do Enem. E eu vou relacioná-lo aqui principalmente com a questão da temperatura. Então, eu trouxe ali, ó, a síntese de Haber-Bosch, uma das equações mais comuns em prova, tá? Lembrando que o sistema é reversível para trabalhar no equilíbrio. E aí a equaçãozinha tem que fornecer para você o ΔH. Esse ΔH aqui, nesse caso, é de menos 92 kJ. Então, para nós utilizarmos a temperatura para nós influenciarmos o deslocamento do equilíbrio, baseado no princípio de Le Chatelier, né? Que ele sempre se desloca no sentido de tentar minimizar o efeito imposto, não é isso? Então, a gente sempre tem que olhar o ΔH. Então, o dado da equação é da reação direta, então ela é exo. Então, se eu quiser o sentido contrário, basta trocar. Então, se no sentido ela é exo, no sentido contrário ela é endo. William, por que eu sei que aqui é exo? Porque ele me deu no problema que o ΔH é negativo. Tá bom? Então, quando a gente vem aqui, ó, e aumenta a temperatura, você dá calor. Então, você favorece quem absorve, favorece a endotérmica. Então, tem um deslocamento do equilíbrio para os reagentes, certo? Para a esquerda, né, como usávamos antigamente. Se nós viermos aqui, diminuirmos a temperatura, eu estou tirando o calor. Então, eu favoreço quem me dá esse calor. Quem que me dá esse calor? A exotérmica. Então, eu tenho um deslocamento do equilíbrio para os produtos, para a direita. Tá bom? Uma coisa que costuma cair muito no Enem é quando desloca para a esquerda, para a direita, é o surgimento aqui de cor. Então, às vezes ele quer, que cor que fica do lado de cá? Que cor que fica do lado de lá? Quando você aumenta a temperatura, qual cor que fica? Qual cor que prevalece? Então, ele fala para você que cor nós teríamos de cada um dos lados para você poder identificá-los. Tá bom? Bom, em cima da parte de equilíbrios, precisa lembrar aí do famoso pH, né? Lembrando que o pH, quando é 7, ele é neutro, menor do que 7, ele é ácido, maior do que 7 é básico. Sim? Como calculávamos o pH? Menos log da concentração de H+. Como calculo o pOH? Menos log da concentração de OH-. Um detalhe muito importante, precisa tomar cuidado para não cair em prova. Base não tem pH. Base só tem pOH. Certo? Você calcula tudo em função do pOH. William, mas ele pediu pH na prova. O que eu faço? Precisa lembrar que a soma dos dois vale 14. Então, se você achou lá um pOH de 2, o pH será 12. Realmente, meu sistema é básico. Tá bom? Então, muito cuidado na hora de trabalhar com o conceito do pH, não se esquecendo que bases só tem pOH. Mas ele pedindo pH, basta subtrair do valor do 14, você consegue achar o valor do pH. Lembrando que é 14 porque nós estamos trabalhando na temperatura ambiente, que é de 25 graus Celsius, considerado como valor médio, e por isso que a constante da água joga para nós aqui um valor de 14. Tá bom? Lembrando que o kW é 10 elevado a menos 14. Beleza? Bom, o último item que eu acho importante é a eletroquímica, né? Então, precisa lembrar da famosa equação de Daniel, onde nós tivemos aí uma transferência espontânea do zinco para o íon cobre, né? Cedeu naturalmente os elétrons e aí automaticamente sofremos um fenômeno no zinco de 0 para mais 2, oxidação, e o cobre de mais 2 para 0, redução. Lembra da OK? Oxidou, cede elétrons, aumenta o NOx. De 0 para mais 2, ele oxidou. Automaticamente o outro
reduziu, né? Em cima disso, montou-se o sistema da pilha, onde nós tínhamos lá 2 eletrodos, um de zinco, um de cobre. O zinco começou a ceder elétrons, automaticamente começam a sobrar cátions com carga positiva, acabam se desligando. Lembra que o cátion é ali que está concentrado o núcleo, portanto, é ali que ele está perdendo massa, não é isso? Então, com o passar do tempo, a massa do zinco ela vai diminuindo, porque ele está perdendo elétrons, tá formando cátions, e do lado de cá o cobre, que está recebendo os elétrons, vai aderindo os íons, vai voltando a ser átomo e vai aumentando a sua massa, certo? Então, do lado de cá eu tenho um aumento da concentração de íon zinco e do lado de cá eu tenho uma diminuição do íon cobre. Então, quem faz esse equilíbrio? A famosa ponte salina, que interage com os dois, fornecendo os íons que sejam necessários de cada um dos dois lados. Tudo bem? Em cima disso, nós conseguimos saber como funciona o processo da pilha. Beleza? E aí, nessa pilha de Daniel, nós temos o zinco sofrendo um fenômeno de oxidação, nós temos o cobre sofrendo um fenômeno de redução. Lembre-se que a quantidade de elétrons tem que estar equilibrada. William, se aqui tiver só um, tem que pegar a equação de baixo, multiplicar por 2. Mas lembrem-se que os potenciais não são dados por mol. Então, se você mexer na equaçãozinha aqui, ó, não mexe no potencial lá da frente, tá bom? Só mexe na equação para poder equilibrar a quantidade de elétrons. Se a quantidade de elétrons estiver correta, você pode simplificá-los e obter a equação global da pilha, onde você tem o zinco oxidando, então ele é o ânodo ou anodo, e nós temos o cobre reduzindo, portanto ele é o cátodo ou catodo, como você preferir, né? E aí a gente lembra do pipocar. Na pilha, o positivo é o cátodo que reduz. Então, aqui está o polo positivo. Automaticamente, aqui em cima está o polo negativo. Tá bom? Beleza? Bom, gente, era isso que eu queria relembrar com vocês como dicas importantes aí para você fazer a sua bendita prova do Enem. Tá bom? Bom, vou falar para você assim, que nosso Senhor te ilumine, tá bom? Que você tenha tranquilidade para fazer a prova, faça uma oração antes da prova, peça para o nosso Senhor te dar apenas tranquilidade para que os conceitos fluam naturalmente e você consiga fazer uma boa prova, tá? Desejo do fundo do coração que vocês sejam muito felizes. Tudo bem? Pessoal, fiquem todos com Deus. Não esquece de colocar aí para nós o famoso joinha. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E não esqueça de indicar um parente, um amigo. Às vezes ele também tem dificuldades em química. O objetivo é ajudá-los. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Um grande abraço.